Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala dos pecados contra a benevolência. Veja, Jesus diz: aquele que se irar contra o seu irmão e que usar um mínimo xingamento será réu do juízo eterno. Não é severa demais essa palavra de Jesus? Bom, na realidade nós precisamos interpretá-la. Trata-se aqui de nós recordarmos que a lei de Deus foi resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Portanto, a lei do amor para com o próximo significa que nós precisamos ter para com o próximo benevolência, querer o bem daquela pessoa. É evidente, portanto, que Jesus aqui não está se referindo somente ao nosso mundo passional, dizendo assim: bom, quem se encolerizar, quem tiver uma raivinha já vai para o inferno. Não pode ser essa a interpretação. E nem a Igreja interpretou assim durante séculos e séculos. O que a Igreja interpreta nessa palavra é exatamente que nós precisamos querer o bem do nosso irmão. E querer o bem de uma pessoa é querer vê-la no céu. Se nós amamos uma pessoa, nós queremos a sua salvação eterna. Veja, desejar que uma pessoa seja rica, ou que uma pessoa tenha saúde, que uma pessoa prospere, ou que tenha uma feliz carreira, ou uma vida familiar tranquila, tudo isso pode parecer bom, mas só será verdadeiramente bom se isso levar a pessoa para o céu. E é exatamente aqui que nós precisamos focar nessa realidade. Compreendermos que o que é a benevolência, o querer o bem do irmão. Querer o bem do irmão é querer a sua salvação eterna. Ora, às vezes, para querer o bem do irmão, para que ele vá para o céu, para que ele se salve, será necessário uma certa manifestação de ira. É aquilo que Jesus fez quando ele expulsou os vendilhões do templo. Ou seja, aquilo que tradicionalmente a Igreja chama de ira, que vem do zelo, a ira por zelo. Zelo pela salvação daquela alma, zelo pela salvação das outras pessoas que podem estar escandalizadas diante daquele pecado, zelo de quem tem os olhos fixos em Deus e que quer o bem daquelas pessoas que Deus deseja que sejam salvas, porque Ele derramou o sangue dele por elas. Quando nós olharmos para uma pessoa, recordemos sempre, sempre que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue por elas, que elas valem, elas são preciosas exatamente porque valem o sangue de Deus, que por elas morreu. Mas por isso mesmo, para que esse sangue não seja derramado em vão, nós precisamos querer o verdadeiro bem dessa pessoa. Nem sempre o que a pessoa quer para si é o verdadeiro bem. Nós precisamos olhar tudo com este olhar sobrenatural, de quem deseja realmente a salvação eterna das pessoas. E é assim que nós poderemos ser pescadores de homens. Às vezes o pescador precisa ser complacente, benévolo e paciente, dando linha para o peixe. Às vezes ele precisa ser mais agressivo, puxando a linha e trazendo o peixe para mais próximo. Trata-se de uma sabedoria, não a sabedoria da carne, mas uma sabedoria de quem vê as coisas, vendo a salvação das almas. Novamente, nosso Senhor quer o nosso bem. Nesse tempo de Quaresma, nós que somos chamados a exercitar a oração, a esmola e, sobretudo, a penitência, precisamos penitenciar um pouco os nossos impulsos, porque muita gente se reclama e diz assim: eu me irrito facilmente. Sim, talvez porque você não esteja querendo abraçar a cruz do dia a dia. Faça penitência, abrace a cruz do dia a dia, você vai ter um coração mais manso. E então, olhando com benevolência para os seus irmãos, você poderá até exercer a caridade se irando por zelo quando for necessário, ou então exercer a clemência contendo a ira, rezando e tendo paciência, como Deus tem paciência conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.